Em 1992, Silvio Santos estava sendo investigado pela Receita Federal e foi descoberto que a sua renda como pessoa física não vinha de dividendos de suas empresas, mas através de contratos de prestação de serviços. Na televisão, ele recebia um salário assim como qualquer outro apresentador. No baú da felicidade na liderança, ele recebia apenas uma comissão como divulgador. Essa investigação só aconteceu por conta de um pequeno acidente nos negócios. Nesse mesmo ano, ele vendeu a TV Corcovado para o empresário paranaense José Carlos Martins, o dono da empresa OM de televisão. Parte do pagamento foi feito com um cheque fantasma do esquema PC. E para você que não sabe o que foi esse esquema PC, foi só o maior escândalo de corrupção do Brasil. E como a TV Corcovado foi comprada através de um desses cheques envolvendo esquemas de corrupção, os fiscais resolveram estacionar no SBT para conferir a contabilidade. Todos achavam que essa investigação iria atrapalhar a imagem do Silvio Santos e que em algum momento poderia dar ruim. Mas adivinha? Após uma auditoria exaustiva, não se descobriu nenhuma irregularidade. Essa investigação fez ele ser conhecido como um herói da Receita Federal, um exemplo a ser seguido. Afinal, um empresário conhecido como Silvio Santos não iria dar ponta sem nó. Ele deixou tudo bem planejado, para pagar o mínimo possível de imposto, estando dentro da lei, é claro. Um exemplo disso foi uma holding imobiliária que ele criou 2 anos antes, em 1990, a imobiliária Cisan. Essa holding tinha o objetivo de gerenciar todos os imóveis dele e do seu grupo. Por isso, todos os seus imóveis pertenciam a essa holding, e em vez dele pagar 27,5% de imposto sobre a renda dos aluguéis dos seus imóveis, ele passou a pagar apenas 14% de imposto. Isso fez o Sr. Abravanel economizar muito dinheiro ao longo dos anos, sem contar que essa estratégia garantia muito mais segurança ao seu patrimônio. Afinal, por ser uma figura nacionalmente conhecida, a chance de qualquer pessoa vir processar ele por algum motivo são muito grandes. E caso ele perca algum processo, nada vai acontecer com seus imóveis. Bem, mas essa é só mais uma das centenas de estratégias de elisão fiscal para pagar menos imposto. Uma manobra tributária dentro da lei que praticamente todas as pessoas ricas que pensam pelo menos um pouco já fazem para pagar o mínimo de imposto possível. Nessa altura do vídeo você já percebeu que há 2 formas de diminuir a carga tributária, a legal e a ilegal. Enquanto a elisão fiscal busca se antecipar para pagar menos imposto, a evasão espera o fato gerador ocorrer para então sonegar o imposto. Obviamente não queremos pagar todos esses impostos, ainda mais quando sabemos que o dinheiro que você paga vai para as mãos de pessoas que irão administrar ele muito mal e pegar uma boa parte para si. É claro, existem alguns casos que o uso do dinheiro público é legítimo, para boas causas, mas eu e você sabemos que nem sempre é assim, e que no Brasil grande parte do dinheiro é tomado para debaixo dos panos. Bem, vai chegar uma fase da vida de todo empreendedor bem-sucedido que depois de tanto esforço e trabalho, você finalmente vai passar a ganhar tanto dinheiro que vai precisar aprender sobre elisão e evasão fiscal. Por isso eu vou te mostrar como a elite rica ilegalmente não paga a sua parte justa. Olha, não pagar imposto é um quebra-cabeça, um jogo de gato e rato entre você, o possível contribuinte, e os gigantes catadores de impostos, o governo. O que você precisa entender é que o governo sempre dependeu de milhões de reais de impostos para sobreviver e crescer cada vez mais. Os governos são compostos por pessoas muito ambiciosas, que fazem de tudo para permanecer no poder. Então, se você ameaça o governo de conseguir o seu sustento, especialmente se você é um peixe grande, eles vão usar todas as armas para te rastrear e garantir que você sofra as consequências. Por isso, esse vídeo tem o objetivo de esclarecer como funcionam essas manobras de evasão e de maneira alguma incentivar a prática de sonegação de imposto. Afinal, você não vai querer arrumar problema com a justiça. Bem, o grande problema é que quando você é dono de negócios no Brasil, você é obrigado a ter o seu nome registrado nesse negócio. Esses registros incluem informações sobre proprietários, sócios e administradores da empresa. Mas como a gente viu no começo do vídeo, uma empresa pode possuir outros negócios. A grande questão aqui é tirar o seu nome do negócio, de qualquer papelada. Por isso, existem as tão conhecidas empresas anônimas. Dessa forma, ninguém vai conseguir descobrir quem realmente possui os negócios. Portanto, se o governo não sabe quem possui o negócio, eles jamais vão saber quem acusar de evasão fiscal. Mas como eu falei, ainda temos um problema em mãos. Se tudo estiver de acordo, o seu dinheiro vai estar no negócio de uma forma ou de outra. E para resolver esse problema surgem as empresas de fachada. Através dela é possível mover o dinheiro. E como teoricamente o seu nome não está diretamente ligado à empresa de fachada, não será possível cobrar o dono da empresa. Com certeza você já deve ter ouvido sobre isso no vídeo do Daniel Penin sobre a Blaze. Basicamente, uma empresa de fachada pode fazer qualquer coisa. Abrir uma conta bancária, entrar em transações comerciais complexas e comprar e vender coisas.
Bem, sabendo de tudo isso, fica evidente que abrir uma empresa de fachada não é algo tão fácil. Aqui no Brasil é considerado crime e a COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, monitoram essas atividades. Mas mesmo assim, muitos milionários conseguem criar essas empresas de fachada. E já que no Brasil a criação dessas empresas é proibida, esses empresários acabam indo para outros lugares onde elas não são, os tão conhecidos paraísos fiscais. Os paraísos fiscais são geralmente pequenos países que economicamente não têm muito ao seu favor. Então eles oferecem um ambiente de negócios extremamente atraentes para atrair empresas estrangeiras a trabalhar com eles e cobrar pequenas taxas. É claro que existem exceções, mas quando você olha para a maioria dos paraísos fiscais ao redor do mundo, esse geralmente é o caso. Nauru, por exemplo, é o terceiro menor país do mundo e não tem muita coisa ao seu favor economicamente. Até que em 2001, Nauru foi internacionalmente incluída na lista negra. Isso porque as nações estavam ficando preocupadas que lá se tornasse o centro de lavagem de dinheiro. Para você entender melhor, há 4 características que qualificam um país ser considerado um paraíso fiscal. Primeiro, o país tem que ter pouco ou nenhum imposto. A segunda característica é que eles devem ter muitos incentivos fiscais com empresas de fachada apenas para estrangeiros. A pequena ilha de Malta é um exemplo disso. As empresas locais de Malta precisam pagar cerca de 35% de impostos sobre todos os lucros, enquanto as corporações estrangeiras pagam apenas 5%. A terceira coisa que torna um país um paraíso fiscal é que as atividades financeiras do país não possuem transparência. E finalmente, mais importante, o país não coopera com outros países para revelar as identidades de seus clientes, podendo ser considerado lei não revelar a identidade. Bem, além de pagar pouco ou até nenhum imposto, ter incentivos fiscais para estrangeiros, nenhuma transparência e nenhuma cooperação com as autoridades, você também tem que ter certeza que o seu paraíso fiscal escolhido também tem uma economia e um clima político estável. Tudo tem que estar alinhado. Quanto mais um paraíso fiscal depende desse negócio, mais a economia depende do dinheiro sujo. E menos provável será que eles mudem a sua reputação de paraíso fiscal. Os paraísos fiscais geralmente são lugares que aceitam algum nível de corrupção para manter o dinheiro fluindo. É basicamente um relacionamento simbiótico. O país recebe taxas, emprega o seu povo e, em troca, as empresas estrangeiras recebem o refúgio e proteção do próprio Estado. E precisa haver um forte incentivo para eles não te traírem. Alguns dos maiores paraísos fiscais são as Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas e Panamá. E depois que você tem o paraíso fiscal em mente, chegou a hora de criar a sua empresa de fachada fictícia. Uma empresa de fachada é criada da seguinte maneira. Primeiro, você vai escolher um paraíso fiscal que oferece esses serviços. E provavelmente seu advogado ou contador vai fazer todo esse processo para garantir que tudo esteja certo. Geralmente esses paraísos fiscais te dão 2 opções: comprar uma nova empresa de fachada ou te dar uma empresa já existente com um histórico de transações para parecer mais legítimo e verdadeiro. No entanto, essa segunda opção custa mais caro. Vamos supor que você comprou uma dessas empresas de fachada. Agora você vai ter que tomar algumas decisões importantes. Uma delas é decidir quem vai ser o acionista da empresa. Em outras palavras, o laranja. Bem, mesmo que o seu nome não possa ser divulgado por esses paraísos fiscais, se você supostamente escolher o seu próprio nome como acionista, você vai estar correndo um risco de ter o seu nome nos papéis dessa empresa. Depois de escolher o acionista da empresa, chegou a hora de escolher os diretores. Os paraísos fiscais não exigem que os proprietários da empresa sejam listados publicamente no documento, mas eles exigem que os diretores da empresa sejam. Mas isso pode ser facilmente resolvido. Essas empresas de fachada já existentes oferecem um serviço conhecido como diretores indicados. Basicamente empregados baratos que controlam sua empresa apenas no papel. Isso tudo enquanto você supostamente garante todo o poder da operação. Esses empregados fazem tudo para você. Assinam documentos, realizam reuniões, abrem contas bancárias para você. Na verdade, alguns desses burocratas são diretores em mais de 100 empresas de fachada. Ok, depois de decidir quem são os diretores, chegou o momento de abrir uma conta bancária para a empresa de fachada. Algo que você precisa entender é que essas empresas offshore são totalmente inúteis sem uma conta bancária. Afinal, sem uma conta bancária fica impossível de transferir algum dinheiro. Ok, a sua empresa de fachada fictícia já está quase pronta. O processo é rápido. Afinal, a gente está falando de um negócio extremamente lucrativo ao país que está registrando essas empresas. Apesar de ser competitiva, a barreira de entrada é bem acessível, principalmente quando se trata de pessoas extremamente ricas. Em relação a valores, para abrir uma empresa de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo,
Estima-se um valor de 7 mil a 20 mil reais. É claro que isso tudo vai depender da necessidade e do serviço. Certo, agora chegou a hora de colocar o seu suposto paraíso fiscal para trabalhar. Bem, os empresários que utilizam paraísos fiscais, eles driblam ao máximo a chance de pagar imposto. Por isso, para enviar o dinheiro para fora, eles utilizam algumas estratégias. O método mais comum inclui rotear transações para paraísos fiscais e desviar o dinheiro para suas contas offshore. Deixa eu explicar melhor. Imagine que você é um desses empresários e criou uma conta offshore. A primeira manobra para transferir o dinheiro para lá é criar falsas faturas para sua empresa de fachada e pagar por serviços que nunca aconteceram, ou até mesmo vender ativos para sua empresa offshore com uma grande perda. E como se trata de atividades ilegais, o que não falta é criatividade para burlar o sistema. E quanto mais criativo for a sua estratégia, menor a chance que você tem de ser pego. Existem inúmeros casos de empresário que utilizaram a mesma estratégia utilizada por todos e foram pegos tempos depois. Exemplos dos quais eu vou mostrar daqui a pouquinho. A questão é que uma hora ou outra você vai ter que trazer de volta esse dinheiro. Afinal, não há sentido em deixar todo o dinheiro no exterior. Mas para desfrutar de algo, não é preciso que você tenha algo. Bem, vamos supor que você tenha comprado um iate com a sua empresa de fachada. Uma alternativa possível é alugá-lo para si mesmo por um preço justo, bem abaixo do normal. Ok, a operação fictícia já está criada, só tem um detalhe, um capítulo nessa história, algo que eu chamo de a queda. Uma hora ou outra as coisas podem vir a dar errado, afinal, como eu citei no começo do vídeo, quando você tira o sustento de alguém, ele vai fazer de tudo para acabar com você, para que não repita o mesmo, e você dificilmente vai conseguir derrotá-lo. Em 2015 foi divulgado os nomes de paraísos fiscais que já está na lista negra, e países na lista negra enfrentam sanções econômicas dos demais países, o que compromete toda a economia local. Por isso, grande parte desses países na lista negra são forçados a fazer reformas fiscais, mas só porque eles não podem divulgar o seu nome, que significa que os paraísos fiscais sejam infalíveis. Lembre-se de uma coisa, estamos mexendo com o sangue da vida dos governos mundiais, e quando você empurra alguém para um canto, eles vão jogar todos os truques do livro para te derrotar. Em 2015, a União Europeia divulgou uma lista de paraísos fiscais na lista negra. Em 2019, as Ilhas Caimã prometeram que divulgariam os nomes de todos os que possuíam empresas de fachada até 2023. E de acordo com o relatório da Tax Justice Network, o Brasil deixa de arrecadar 40 bilhões por ano com paraísos fiscais e offshores. E não são apenas governos que acabam com a festa e a bagunça. Em 2016, um denunciante vazou documentos que expuseram mais de 200 mil empresas offshore e os nomes de seus proprietários para jornalistas de uma empresa chamada Mossack Fonseca, no Panamá. Os nomes incluem o rei da Arábia Saudita, ex-presidentes da Argentina, Ucrânia, Equador, ex-primeiros ministros da Islândia, Itália, Geórgia, Iraque e diversos outros países, sem contar na porrada de famosos que estavam nessa lista. Por isso a mensagem que fica é que uma hora a casa cai, e é muito mais fácil fazer que nem o Silvio Santos e ter um bom planejamento tributário utilizando a elisão fiscal. Isso vai fazer você evitar muita dor de cabeça e caso ocorra alguma investigação, você será considerado um herói e ficará com o nome limpo. E caso você queira saber como os grandes bilionários da tecnologia criam seus monopólios digitais e garantem tanto poder ao ponto de não terem que responder nem mesmo à justiça, eu vou deixar um vídeo na tela para você assistir. E mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.